Então vamos para a nossa primeira apresentação. Convido neste momento o engenheiro agrônomo Roberto Bueno da Silva para falar sobre manejo de plantas daninhas no sistema de produção. E a palavra está com você, Bueno. Manejo de plantas daninhas no sistema de produção. Qual a importância das plantas daninhas? Econômica, em função de perda na produtividade das lavouras comerciais, dificuldade de colheita e também um investimento maior nos controles. Esse investimento ele tem sido maior em função do advento da planta daninha resistente a herbicida. Um levantamento da Embrapa nos mostra que um custo normal de herbicidas na safra passada, a média Brasil, é em torno de R$ 120 por hectare. Se eu tiver buva resistente na jogada, 42% a mais o custo de produção. O azevém resistente pode me aumentar 48%. O capim amargoso resistente, 165% a mais. E uma mistura de buva e amargoso resistente pode me incrementar em 222% o custo de produção com herbicida, saltando dos 120, que seria numa condição normal, para R$ 386 por hectare. E como é que está esse panorama da planta daninha resistente a nível de Brasil? Nós temos 52 casos de planta daninha resistente catalogado. Basicamente foram duas fases, entre 93 a 2000, com os inibidores de ALS e DHC-Cease, e após os anos 2000 com o glifosato, os inibidores de EPS-PS. Atualmente temos 10 plantas daninhas catalogadas como resistente a glifosato, azevém, 3 tipos de buva, capim amargoso, capim falso Rhodes, caruru gigante, caruru roxo, pé de galinha e também o leiteiro. Além dessas 10 plantas, temos ainda 8 plantas que têm a resistência ao glifosato e mais algum outro herbicida com um mecanismo de ação diferente. Temos então, num período de 2003 a 2019, 16 anos, 18 casos de planta daninha resistente a herbicida. A média dá 1,1 caso por ano. Essa resistência ela pode ser isolada quando ela é de um grupo químico com o mesmo mecanismo de ação. Essa é a maneira mais fácil, a resistência mais fácil de ser trabalhada, mas ela pode evoluir para a cruzada quando mesmo de um mecanismo de ação igual atinge 2 grupos químicos e também ela pode evoluir para a pior da resistência, que seria a múltipla, quando além de um mesmo mecanismo de ação pode ter a planta desenvolver a resistência a diversos mecanismos. Damos o exemplo aqui do paraquat, né? Que uma erva sensível a ele morre com dosagem de meio litro por hectare, variando-se a dose, todas morreram, e num biótipo resistente, na maior dose, até 16 litros por hectare, apenas injuriou a planta e não controlou. Como é que está essa distribuição da planta daninha resistente a nível do Brasil? Nós temos ao norte aqui, a região mais quente, Rio Ivaí para cima, Campo Mourão para cima, predominância da buva e do amargoso. Na região do Paraná e Santa Catarina, nessa região de transição, além da buva e o amargoso, o azevém, e no Rio Grande do Sul, predominantemente a buva e o azevém. Recentemente, temos o problema do amaranthus híbridos, que é o caruru roxo, que apareceu inclusive na área de atuação da Coamo, no município de Ipuaçu, em Santa Catarina. Como é que essa resistência está distribuída no Brasil em hectares? Temos os isolados, 800 mil hectares com azevém, 7,7 milhões de hectares infestado com buva, 5,5 milhões de hectares infestado com amargoso, e temos também as misturas de áreas com azevém e buva, 3,4 milhões e 2,7 milhões de hectares com buva e amargoso, totalizando aí 21 milhões de hectares de área infestada no Brasil. Muito provavelmente hoje esse número é ainda maior. E o que nós temos agora no campo para lidar?
Nós temos a colheita do milho safrinha em andamento, nós temos o cereal de inverno sendo no seu desenvolvimento vegetativo, trigo, aveias, azevém, e nós temos os primeiros fluxos de emergência de planta daninha. Então a gente tem hoje no campo isso aí. E o que nós podemos fazer agora? O que a gente tem que fazer agora? É importante a gente identificar as espécies presentes na área, verificar a quantidade de cobertura sobre essas plantas daninhas, ficar atento à condição climática, tem anos que chove bem, tem anos que são mais secos, e atentar para o estágio de controle dessas plantas daninhas. De preferência, não deixar que elas passem para a fase reprodutiva. Nós vamos dar uma atenção agora sobre a planta daninha do capim amargoso, em função de que a gente já discutiu buva em outros momentos, e o capim amargoso, como vocês viram, é o que demanda maior investimento financeiro por parte do agricultor. Então, o capim amargoso é uma planta perene, ela é uma folha estreita, né, tem diversos perfilhos, um crescimento lento, tolerante a dessecações pré-colheitas, né? Nós sabemos que a roçada exerce um efeito positivo sobre ele, que daí na rebrota fica mais fácil de matar, e nos seus estágios avançados o controle se torna muito difícil. Então nós vamos passar agora a mostrar os estágios do desenvolvimento do capim amargoso. Bem, aqui nós vamos mostrar para vocês os diferentes estágios de desenvolvimento do capim amargoso. Salientando que nesses estágios iniciais se concentra a melhor técnica de controle, a melhor eficiência, e eu tenho diversas opções de produto para serem utilizados. À medida, por volta de 42, 45 dias, que começa a aparecer os rizomas, e também na fase reprodutiva, esse controle começa a se afunilar, sobrando poucas opções de produto, tendo que gastar dosagens maiores em aplicações sequenciais. É importante dizer também que nessa fase reprodutiva, a roçada passa a ser uma opção, né? Com o complemento do controle químico. Outro detalhe do capim amargoso é a estreita relação entre a sua emergência e o volume de chuvas alto. Independente da época do ano, seja em julho, novembro ou março, o que condiciona uma alta emergência do capim amargoso é o volume de chuvas de grande quantidade. Não vamos entrar aqui no detalhe dos produtos em controle químico, apenas vamos mostrar um exemplo aqui de que não podemos errar coisas fáceis, como por exemplo, nós estamos pegando o exemplo do Clethodim aqui e a utilização dos adjuvantes. Quando você não utiliza adjuvante nenhum, o produto funciona muito pouco, basicamente 14%. Nessa condição, se você incrementa o glifosato, que já tem adjuvante em sua cauda e que ele ajuda a circular o produto na planta, esse controle sobe bastante, mas fica ainda abaixo do que é desejado. Outros produtos substitutos dos óleos recomendados pela empresa podem ser utilizados, mas vai cair muito a eficiência. Então, nós não recomendamos alterar a utilização dos adjuvantes recomendados pela empresa. Como vocês podem ver, a maior eficiência foi com os óleos recomendados pela empresa acima de 90%. Nessa condição, utilizando o óleo recomendado, o ganho com a adição do glifosato foi menor. Na área de ação da Coamo, nós temos diversas regiões. A região mais quente, região de transição e região fria. Dependendo de em que região você está, nós podemos, o que a gente pode utilizar de espécie de planta. Nós temos a Braquiária rusiziensis, uma excelente opção para a região mais quente. Os consórcios de milho com essa Braquiária rusiziensis, consórcio muito mais técnico, né? Precisa de assessoria, precisa de clima ajudar.
Na região de transição e na região fria, as aveias, o milheto na região outonal, os mix de cobertura que a gente está estudando ainda aqui na fazenda da Coamo. Porque nós precisamos preencher algumas janelas de plantio que nós temos durante o ano. Então, nós temos basicamente 2 sistemas produtivos dentro da área de ação da Coamo. Na região mais quente, o soja com milho e safrinha. Nós temos um pousio após a colheita desse milho e, posteriormente, o plantio de soja. E na região mais fria, nós temos a colheita de soja, um período de 60, 70, 80 dias de pousio até o plantio das lavouras de inverno de trigo e aveia e, novamente, o plantio da soja. Isso nos dá, nos 2 sistemas, durante o ano, um período de tempo que esse solo vai ficar descoberto, que vai ficar em pousio. E isso é péssimo do ponto de vista de planta daninha. Então, nós precisamos eliminar essas janelas de pousio da propriedade agrícola. E como que nós podemos fazer isso, né? Implantando as espécies, como o milheto, por exemplo, já bastante difundido na nossa região, na fase outonal ali, saindo da lavoura de verão, antes de plantar o inverno, né? Os consórcios de milho braquiária. Se conseguir colher o milho cedo, é possível o plantio de cereais de inverno e se estabelecer bem, depende de ano com chuva ou mais chuva, né? Mas é possível essa implantação. E a gente gostaria também de falar um pouquinho aqui do milho tiguera. Por que controlar o milho tiguera? É importante em função da concorrência que ele exerce com a cultura principal, que é a soja, né? E por que sobra milho tiguera? A maioria desses milhos são plantados no inverno, a versão RR. Então, com os herbicidas normais, a gente não controla. Com o glifosato não há esse controle. Então, a gente precisa que haja esse controle para a gente não perder produtividade. E mais recentemente também, com essa ponte verde, milho durante o ano todo, milho verão, milho na segunda safra e milho tiguera, estamos tendo problemas com enfesamentos transmitidos por insetos, notadamente a cigarrinha, com as espodópteras, e a gente tem essa dificuldade de manejar esse milho em função dos diversos fluxos que ele pode ocorrer. Grãos, espigas com e sem palha, bolacha, aquelas bolachas que sobram após a colheita, né? E no mínimo a gente tem que efetuar 2 aplicações. Dependendo do manejo que o produtor dá da palha no milho safrinha, até 3, se ele nascer em diversos fluxos. Então a gente tem que plantar no limpo, controlar esse milho antes do plantio e dentro, fatalmente, a gente terá que lançar a mão de um novo controle. Temos alguns desafios aí para lidar com essa questão da planta daninha resistente. Na região mais fria, o azevém é uma planta que está dando muito trabalho. Nós temos que achar alternativas aos inibidores de ALS e a CCase em pós-emergência. Por enquanto, a gente ainda não tem na mão para utilizar. A possibilidade que nós temos é de usar algum pré-emergente que estamos em estudo. Para a buva, nós fomos ao longo dos anos perdendo naquela primeira aplicação o glifosato e os auxínicos como 2,4-D. Então a gente está complicado nessa primeira aplicação. Temos que achar alternativas ao paraquat, que também houve seleção de biótipo resistente para a segunda aplicação. Esses desafios na buva. E no capim margoso, basicamente hoje nós estamos com os graminicidas inibidores de ACCase. A gente tem muito medo que exista uma resistência múltipla em cima desses produtos e a gente acabe perdendo. Esse fato em outros países já é relatado e a gente tem que procurar conviver na melhor forma possível, alternando produtos, alternando métodos de controle para que isso não ocorra. Nós estamos na iminência de ter o banimento do paraquat, né? A partir de 22 de setembro deste ano, será proibida a comercialização e uso deste herbicida. Nós temos ainda o safrofenacil para ser usado, temos a opção do glufosinato de amônio para ser usado, mas infelizmente estamos perdendo aí na iminência de perder esse ingrediente ativo. E como é que a gente pode fazer para lidar
com essa planta daninha que ficou resistente a herbicida. Nós temos que voltar aos controles antigos, não podemos abandoná-los. Quais esses controles? Temos o preventivo, que é a utilização de semente livre de infestante, a limpeza de maquinários, principalmente quando sai de uma lavoura infestada e vai colher uma outra lavoura, manusear outra lavoura. Manutenção das beiras de estrada, principalmente em lavouras com alta dispersão de sementes pelo vento, controlar, deixar limpos esses carreadores, de preferência antes da emissão das sementes, né? Nós temos o controle mecânico, que a gente pode utilizar através de capinas, roçadas, arranquio manual. Na medida do possível, temos que lançar a mão disso, eliminar sobras das plantas daninhas existentes. Sobrou um pezinho lá, vamos lá arrancar esse pé de planta daninha. Existe a opção da aração e da gradagem, mas a gente sempre alerta que, apesar de ser um método de controle, o malefício que ele pode causar na propriedade pode ser maior do que o seu benefício. Nós não queremos erosão mais nas nossas propriedades. O controle cultural, a rotação de culturas, época de plantio adequada, espaçamento e densidade de semeadura, manejo adequado da fertilidade, tudo isso para que a planta tenha condição ideal para arrancar, desenvolver bem e fechar logo o seu dossel. Assim ela vai ser muito competitiva com as plantas daninhas resistentes. E o mais importante de tudo é a gente sair de um inverno das culturas de milho, segunda safra, de trigo, aveia, com as áreas limpas, com o fluxo de plantas daninhas em estágios pequenos, para a gente conseguir manejar bem essas áreas, né? E como fazer isso aí? Controle químico é uma grande ferramenta. Nós temos que utilizá-lo. Infelizmente, a gente está perdendo boa parte desses ativos. Então, nós temos, reforçando, o estágio correto de controle, temos que não deixar essa planta daninha desenvolver para o seu controle. O manejo outonal no milho safrinha, ele é importantíssimo. A aplicação sequencial, ela nos possibilita um controle muito maior do que uma aplicação isolada. Nós precisamos arrumar alternativas melhores aí para a primeira aplicação do sistêmico e a segunda aplicação de contato. Temos coisas novas aí, recentes para vir no mercado. Importantíssimo diversificar ao máximo os herbicidas em relação ao seu mecanismo de ação. Um ponto fundamental é voltar a utilizar os herbicidas pré-emergentes para que a pressão sobre o glifosato na pós seja diminuída e fique mais fácil para a gente manter essa lavoura no limpo. Dar maior atenção, bastante atenção à tecnologia de aplicação, né? Principalmente pontas e vazões adequadas, né? E utilizando em condições adequadas climáticas, né? Nós temos também a opção de novas biotecnologias aí futuras, mas essas novas que estão para vir, elas são baseadas em produtos já antigos, que são os auxínicos, o dicamba, 2,4-D, etc. E a gente tem que analisar cada propriedade a validade dessas novas tecnologias, né? Porque a gente vai ter que tomar maiores cuidados na sua utilização. E como fazer esse planejamento e esse manejo bem feito? É importantíssimo o produtor pensar a médio prazo na propriedade, né? Dividindo ela em diversos talhões, no mínimo 3 ou 4, né? A região apta para plantio de milho de verão tem que ter plantio de milho na jogada para nós melhorarmos esse sistema. Os herbicidas são diferentes e principalmente no inverno, onde a nossa rentabilidade ela não é certa. Tem anos que é problema de qualidade, outros anos problema de produtividade, outros anos problema de preço. Não devemos apostar tudo nas opções econômicas, como, por exemplo, milho safrinha e trigo, ou as aveias. A gente deve, no mínimo, 30% da área reservar para uma cobertura vegetal, uma adubação verde. Isso aí será muito importante
para que nós consigamos lidar bem com a planta daninha resistente, né? Sem perder as ferramentas que hoje nós temos na mão. Obrigado a todos.